Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis 24, versículo 1. Você pode abrir também a sua Bíblia para ganhar tempo, porque lá na frente você vai precisar do Salmo 139. Então, já abre o Salmo 139, deixa essa página marcada aí de alguma forma, mas o nosso texto primeiro aqui é Gênesis 24. Salmo 139, Gênesis 24. Encontrando esses dois textos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. Senhor Deus, nós aqui estamos com os corações alegres no Senhor, não por causa das circunstâncias, mas por causa do Senhor, e por esse privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, de podermos nos reunir aqui para adorar o Senhor e te ouvir. Por tudo isso, Santo Deus, obrigado, 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 Senhor. E agora, com a Tua palavra aberta, aquietando os nossos corações, silenciando as nossas mentes, Santo Deus, nós nos submetemos à voz do Senhor. Com poder e graça, fala a cada um de nós, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Gênesis 24, 1, aqui o Senhor nos diz assim: Abraão já estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão já estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Será que existe alguma palavra melhor? Será que existe um dito melhor a respeito de alguém? A pessoa envelhecer, chegar já próximo do fim da vida e ser dito dela que ela foi abençoada em tudo. Não é em quase tudo. Abraão, ele já estava velho, avançado em anos, e Deus abençoou muito o patrimônio dele. Ou não, Deus abençoou muito a vida emocional dele. Não, Deus abençoou muito a saúde dele. Não. A palavra do Senhor diz que Abraão foi abençoado em tudo. E precioso, se isso puder ser dito de nós também. Será que quando você já estiver chegando lá ao final da corrida desta vida, se forem escrever uma biografia ou contar sobre você, quem for falar sobre você, talvez alguém lembrando de você para um neto, um bisneto lá na frente, seus filhos conversando sobre você com os amigos, irmãos da igreja contando para uma nova geração, será que vão poder falar isso sobre você? O fulano, ele teve uma vida longa e ele foi abençoado em tudo. Já pensou, César? Poder dizer, César viveu bem, foi abençoado em tudo por Deus. Danilo viveu bem, assim, chegou lá velhinho mesmo. E não chegou lá velhinho capengando, não. Deus o abençoou em tudo. Será que isso pode ser dito sobre nós também, como foi dito sobre Abraão? O movimento evangélico brasileiro atual, ele pode ser definido como uma maratona em busca das bênçãos de Deus. Você discorda disso? Claro que nós estamos falando na massa evangélica, na massa que forma o evangelicalismo popular brasileiro. Os templos e a mídia, eles estão cheios de dois tipos de pessoas, predominantemente. É claro que existem exceções, mas aquilo que predomina, aquilo que forma essa massa evangélica brasileira. Nos púlpitos, nós temos uma turma pregando um monte de besteiras, e eles devem fazer isso, não sei, porque ou não conhecem a Deus, ou conhecendo o Senhor, eles não têm temor de Deus em seus corações. Por isso eles ensinam esse monte de besteiras e conduzindo pessoas erroneamente para os seus caminhos de erro. Bispos, apóstolos,
profetas e levitas, promovendo e até mesmo vendendo caro as bênçãos de Deus. Quem aqui já pagou para receber uma oração? Levanta a mão, não, levanta a mão, estou brincando. Quem aqui já pagou porque recebeu uma oração no WhatsApp? Tem, já soube. Aí, nos auditórios, diante dos púlpitos, aí tem uma turma pedindo para ser enganada. Parece que eles têm prazer nisso. E eles fazem isso porque desconhecem ou desprezam a palavra de Deus, mesmo quando nós estamos vivendo dias em que a palavra está tão disponível e tão acessível. Quem no Brasil está impedido de ler a Bíblia? Quem no Brasil não tem condições de receber uma porção da palavra de Deus, um exemplar da palavra de Deus em suas mãos? É claro que existem situações extremas, mas no geral, as pessoas com quem nós convivemos fazem parte do nosso cotidiano. Quem dessa população evangélica brasileira está impedida de pegar a Bíblia e ler e estudar a palavra do Senhor? Mas, ao contrário de fazer isso, são fiéis, alucinados, fazendo tudo para conquistar as tais bênçãos prometidas pelos seus gurus gospels espirituais. E o que é que está em jogo nessa maratona? As bênçãos do Todo-Poderoso. E, em certo sentido, isso é justíssimo. Por quê? Porque todo mundo que acredita em Deus e tem, assim, ainda que alguma noção sobre a bondade de Deus, sabe que a bondade de Deus ela é abundante mesmo e que por causa da sua bondade Deus abençoa muita, mas muita gente. Ele já abençoou muita gente ao longo de toda a criação, ao longo da sua relação com a humanidade. Ele está abençoando muita gente aqui nesse momento. Ele vai abençoar muitos aí daqui para frente. Então, sabendo disso, é natural que alguém que acredita em Deus, saiba um pouco sobre o seu caráter benevolente, queira também ser abençoado por Ele. Quem, em sã consciência, não quer ser abençoado por Deus? Você não quer, não? Você não gostaria que fosse dito isso de você? Fulano viveu muito bem, porque ele foi abençoado em tudo por Deus. Todas as áreas da vida dele foram receptáculos assim, de bênçãos abundantes do Criador do universo. Então, meus irmãos, o problema não está em querer ser abençoado por Deus. Não se sinta culpado por isso. Não transforme isso em um peso na sua vida e nem vá embora agora, você tem que continuar ouvindo a explicação. Porque o problema não está em querer ser abençoado por Deus. Não. Deus é bom e Ele verdadeiramente abençoa o seu povo. Deus é muito bom, infinitamente bom, e Ele tem prazer, Ele deseja abençoar os seus filhos. O problema, meus irmãos, está nos conceitos. Está nos conceitos errados sobre a pessoa de Deus. Está nos conceitos errados sobre as bênçãos de Deus, o que é bênção de Deus de fato e de verdade. E está na ideia errada sobre como é que Deus ele transfere as suas bênçãos para o seu povo. Qual é o processo de Deus abençoar o seu povo? Como é que Deus entrega as suas bênçãos para os seus filhos? Para onde é que nós olhamos para a vida de um filho de Deus para nós entendermos que aquela pessoa ela é realmente alguém abençoada? Aliás, você acredita que você é abençoado por Deus? E quem sim, levanta a mão. Quem sim, em tudo, levanta a mão. Quem mais ou menos? O que é que te leva a acreditar nisso? Que você é muito abençoado por Deus e que em tudo você tem sido abençoado por Deus. Quais são os sinais da bênção de Deus na sua vida? Você fez uma afirmação. E essa afirmação, entendo que deve se basear nessa experiência com o Senhor. Não, eu olho para isso e isso na minha vida, não tem como eu negar que sou abençoado por Deus. Baseado em quais sinais? Quais são as marcas predominantes na sua vida? Quais são os fatos que se repetem aí na sua existência, para os quais você olha e você constata: eu realmente, eu verdadeiramente, eu abundantemente sou abençoado por Deus. Gênesis 24:1. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo.
Meus irmãos, quando mais da metade da vida de Abraão, mais da metade da longa vida de Abraão já havia acontecido, e você se lembra, Abraão morreu com 175 anos, e aqui, nesse momento, ele já estava com seus 140 anos, ele já havia vivido 140 anos aqui nesse mundo. Quando ele já tinha toda essa trajetória de vida, a palavra de Deus vem e diz que em tudo na sua vida o Senhor o havia abençoado. Que maravilha, meus irmãos, nós vivermos toda uma vida sendo abençoados pelo Deus Criador do universo. Agora vamos imaginar aqui duas situações práticas. A situação 1. Imagine aí com você alguém assim que não é muito envolvido com a igreja, não. Sabe, não é inimigo de igreja, não tem lá aversão à igreja, mas não tem um relacionamento com uma igreja, não frequenta uma igreja, não tem uma igreja para chamar de sua, ele não declara ali uma religião que ele pratica regularmente. Não. Mas essa pessoa, né, aliás, por causa disso, essa pessoa ela não conhece a história de Abraão, ela até já ouviu esse nome, sabe que tem um homem desse aí na Bíblia, mas não sabe detalhes sobre a vida, quem é ele de fato, a família dele, o que foi que ele fez. Mas essa pessoa, aquela pessoa assim, ela não é religiosa praticante, mas ela tem um certo temor religioso. Ela tem um certo temor de Deus e das coisas que dizem ser de Deus. E essa pessoa, ela tem acesso a esse versículo. Ela ouve no rádio, ou sei lá, ela acha um recorte da palavra de Deus, ela recebe ali talvez de um evangelista um papelzinho, e ela tem acesso a essa informação. O tal de Abraão já estava bem velhinho, e em tudo ele foi abençoado por Deus. Qual será que é a impressão que essa pessoa ela poderia ter a respeito desse tal Abraão? Acho que muito provavelmente muitas pessoas assim pensariam o seguinte: esse tal de Abraão aí, ele foi um privilegiado. Parece que Deus cercou a vida dele com o cuidado dele, que Deus abençoou ele em tudo. Conclusão certa ou errada? Vou falar nomes. Corretíssima conclusão. Conclusão verdadeira. Se ele foi abençoado em tudo, é porque Deus o cercou com o seu cuidado e com as suas bênçãos em todas as áreas da sua vida. Agora, vamos para a situação 2. Imagine um outro indivíduo, alguém assim típico do contexto evangélico popular brasileiro. Tem a música popular brasileira, tem o evangélico popular brasileiro, né? O que forma o evangelicalismo hoje. Aquela pessoa assim que tem lá os seus mestres escolhidos segundo o seu coração, a quem ela devota tempos e tempos durante a semana no YouTube, no Instagram, né? Aquela pessoa assim que ela é contra devolver o dízimo na igreja, mas ela não é contra pagar caro, viajar, pôr em risco sua família, entrar no carro para ir numa convenção, num evento evangélico, principalmente para ouvir alguém famoso, engraçado, ou que toca e canta bem, sabe? Uma pessoa assim que frequenta mesmo, a vida dela é principalmente marcada por frequentar eventos evangélicos. É o evangélico popular brasileiro mesmo. E como é normal dessas pessoas, elas não conhecem muito a Bíblia. Porque esse negócio de culto, estudo bíblico, não, isso está ultrapassante, é muito pedante. Sabe? Não, esse negócio assim, aquele culto que você vai, aí você tem que ficar lá, sabe? E eles fazem a mesma coisa todo domingo, aí chega lá e aí é uma pregação que a pessoa fica lendo lá na frente, e aí é 45 minutos, eu não saio emocionado, eu não choro, sabe? Não tem palavra direta assim para o meu nome, uma profecia vinda direto do céu para mim. Não, eu gosto mesmo daquele culto assim com fumaça, parede preta, luz. A pessoa olha no meu olho assim, ela pega o microfone e Deus fala direto com ela, ela fala comigo. Ou melhor ainda, quando o ministro lá, ele fica possesso mesmo do Espírito e a palavra vem do céu direto para mim. E aí eu saio de lá assim chorando, emocionado, com a adrenalina a mil. E aí eu fico carregado, com as baterias carregadas para mais uma semana, até o próximo domingo. Mas ler a Bíblia, sabe? Tirar um tempo, orar em silêncio,
sabe? Não, isso não é emocionante, isso não traz adrenalina gospel. Né? Não, essa pessoa não, né? E ela conhece Abraão de ouvir falar, então. Porque, vez ou outra, como ela está sempre nos eventos, Abraão é bem mencionado nas igrejas. Até porque, em contextos em que se fala tanto de bênçãos, é impossível falar tanto sobre bênçãos e não mencionar Abraão. E essa pessoa, ela ouviu muito sobre Abraão. Em algum momento, numa rede social, numa música, ela teve acesso a essa informação sobre Abraão. Abraão já estava velhinho e em tudo ele foi abençoado por Deus. O que é que essa pessoa, o evangelho popular brasileiro, pode concluir? Esse Abraão viveu num êxtase espiritual tremendo. Aliás, eu já estou ultrapassado, eu acho que nem essa palavra mais, deve ter uns 20 anos que essa palavra ela não está mais na moda, né? O tremendo, não sei qual é a palavra do momento, mas esse Abraão viveu num êxtase espiritual tremendo. Conclusão do evangélico popular brasileiro. Esse Abraão aí, que foi tão abençoado, que foi abençoado em tudo, ele enfrentou poucos problemas. Como é que alguém assim, tão abençoado por Deus, vai ter o tanto de problemas que eu tenho? Esse Abraão aí, que foi abençoado em tudo, não, ele nunca teve uma doença grave, é uma gripezinha de vez em quando, e olha lá, na família dele, todo mundo com o corpo fechado por Deus. Esse Abraão aí, em tudo abençoado, ele nunca nem sofreu para valer. Conclusão certa ou errada? Erradíssima. Conclusão falsa. Isto porque, meus irmãos, quando nós vamos estudar a vida de Abraão e olhar para a sua biografia nas páginas das Escrituras Sagradas, nós vamos facilmente aprender que o Abraão, em tudo abençoado por Deus ao longo de toda a sua vida, nunca, nem um dia sequer, teve uma vida fácil aqui nesse mundo. E começou pelo começo, a luta de Abraão. Começou pelo seu chamado. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Descobertas arqueológicas apontam para o fato de que era uma das melhores cidades do mundo, há 2000 anos antes de Cristo. Cidade bem desenvolvida, um centro intelectual renomado. E Deus vem e manda Abraão deixar tudo aquilo, conforto de uma cidade grande, de uma cidade bem estruturada, deixar o conforto, a segurança, a alegria da companhia da sua família, deixar para trás para sempre os seus amigos, para viver como nômade, se mudando por toda a sua vida, de deserto para deserto, de deserto para deserto. E nessa jornada de deserto em deserto, ele foi hostilizado pelo caminho por muitas vezes. Quando povos tinham inveja dele, quando povos o viam como uma ameaça, ou como salteadores, e outros povos viam no patrimônio de Abraão uma chance de enriquecer o seu próprio patrimônio. E como se não bastassem os ataques externos, as dificuldades lá do lado de fora, Abraão ele teve muitos e muitos conflitos dentro da sua própria casa. Você se lembra? Tudo começou quando ele teve que se separar do seu sobrinho Ló, a quem ele já vinha há muito tempo criando como seu próprio filho. E ele que ainda não tinha filho, Ló foi o seu filho de criação, seu sangue, o seu sobrinho. E ele nem teve que se separar de Ló por causa de um desentendimento entre ele e Ló, não. Eram os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão que não estavam se entendendo. Então, por causa de conflitos de terceiros, ele teve que falar: Ló, a gente tem que se separar, não dá mais para a gente caminhar, não, isso vai ficar sério uma hora, e aí vai chegar no nosso próprio relacionamento. Se separaram, saiu de casa, largou todo mundo para trás. Tem a chance de andar com o sobrinho, né, para ter uma identidade, sangue do seu sangue. As circunstâncias o levaram a se afastar do seu sobrinho, filho de criação. A mulher do seu amor, Sara, era estéril. Convivendo ali por uma vida toda, até os 90 anos, Sara ainda não havia lhe dado um filho. E isto num contexto em que uma mulher estéril era vista, naquela cultura, como uma mulher
amaldiçoada por Deus, não abençoada por Deus. Deus não agraciou com a bênção divina de ela dar descendência para o seu marido. Quanta dor no coração daquela mulher, e Abraão lidando com aquilo constantemente. Depois, para tentar resolver do seu próprio jeito, a Sara, você se lembra, oferece a sua escrava, a Agar, para Abraão, para que Abraão se deitasse com ela e tivesse um filho, então, com a serva de Sara. Abraão não rejeitou a proposta, se deitou com Sara e teve o seu primeiro filho de sangue, Ismael. E a partir daquele momento, a escrava começou a hostilizar a sua patroa, porque a escrava deu um filho para o marido dela, mas ela não pôde dar. E por mais de uma década, Abraão tendo que gerir, lidar, administrar aquele conflito entre a sua esposa e a mãe do seu filho. Até que aquela relação ela se tornou insustentável. E Sara, já dominada pelos ciúmes, depois Deus abençoou, ela conseguiu dar um filho para Abraão, e o primeiro filho, Ismael, está ali brincando, rindo, sei lá, zombando do filho ainda bebê, e a Sara então bate o pé e dá o ultimato: manda esse menino embora. Agar não fica aqui mais, Ismael não fica aqui mais. Veja bem, foi o único filho de sangue, ele já estava separado de Ló. Foi um único filho, seu sangue, com quem ele já vinha convivendo por mais de uma década. E agora vem a ordem por parte de Sara: manda ele embora. Gênesis 21:11 diz que aquilo foi muito pesado no coração de Abraão, porque era o filho dele. Ismael era o seu filho. Não era o filho da promessa, mas era um filho legítimo, seu sangue. O sangue corria nas veias de Ismael. E muitas dessas coisas, muitos desses sofrimentos acontecendo enquanto ele esperava por uma promessa que levou mais de 20 anos para se cumprir. Agora aquela segunda pessoa entrou em conflito mesmo, caso ela tenha continuado a ouvir a pregação, o evangélico popular brasileiro. Porque aquela pessoa agora ela está diante de um antinomismo. Tem duas leis entrando em choque, uma com a outra. Como é que alguém que é abençoado por Deus em tudo pode passar por essas lutas? Como é que alguém que Deus abençoa é autorizado por Deus, por esse mesmo Deus que o abençoa, que essa pessoa enfrente todas essas adversidades na sua existência? Será mesmo que esse tal de Abraão foi abençoado mesmo? Porque não é isso que eu estou querendo para mim, não. Não é isso que os meus gurus estão me prometendo, não. Não é isso que eu estou buscando nesses eventos, pós-eventos, não. O que é que você diria para essa pessoa? Precisamos nos lembrar, meus irmãos, eu lembraria essa pessoa de que Deus não mente. A sua palavra, ela é fiel. E se a palavra do nosso bom Deus diz que o Senhor abençoou Abraão em tudo, é porque em tudo Abraão foi abençoado mesmo, de verdade. Mas então, acreditando nisso, e acreditando na biografia de Abraão, como é que nós vamos conciliar essas duas informações? O Abraão abençoado com o Abraão sofredor, e esses dois coexistindo na mesma pessoa, vivendo uma só vida. Em tudo abençoado, em muito sofrendo, ao mesmo tempo em que está sendo abençoado. Pode alguém ser em tudo abençoado por Deus, sofrer tanto assim? Alguém que sofre tanto assim, verdadeiramente, é abençoado por Deus em tudo? Resposta: mudando o ponto de vista. Tira o foco dos problemas. Não entenda, não aceite, não olhe para os problemas como determinantes da vida. Não olhe para os problemas que são reais, e não estou dizendo para você ignorar os problemas, para você alienar-se dos problemas, mas sim, eles precisam ser admitidos, eles estão aí, eles estão nos esperando na segunda-feira,
na terça, quarta, você, quem sabe, do que vem, né, à frente na sua semana, e a maior parte você também não sabe, o Senhor é quem sabe, mas não alienando-nos dos problemas, não ignorando os problemas, mas tirando o foco dos problemas, não tratando eles como a parte principal da nossa existência, da nossa relação com o Senhor. E aí, então, muda o foco. Tira o foco dos problemas e foca na condução de Deus sobre cada aspecto da vida de Abraão. E é uma receita para você praticar na sua vida também. O que é que veio antes desse problema? Esse problema está acontecendo agora e qual é o resultado desse problema depois? E a palavra vem e diz que ele é em tudo abençoado. Portanto, em tudo ele é cercado pela condução e bênçãos do Senhor. Ele sai de um precipício para um outro mais profundo, ou esse precipício ele está sendo usado para ensinar um valor mais precioso, para transportar Abraão para fora, para levá-lo para mais alto. Tira o foco dos problemas e foca na condução de Deus sobre cada aspecto da vida de Abraão, e é uma receita para você aplicar na sua própria vida. As bênçãos de Deus verdadeiramente marcaram todos os detalhes da vida de Abraão. Quer ver? Tirando o foco do problema, olhando para o antes e depois, sim, Abraão viveu como nômade em terras difíceis. A maior parte da sua existência aqui nesse mundo, sendo hostilizado, sendo perseguido, enfrentando as maiores dificuldades. Mas cada vez que ele peregrinava de deserto para deserto, o homem se tornava cada vez mais rico ao longo da jornada. Sabe por que foi que ele teve que se separar do seu sobrinho Ló? Porque o patrimônio deles era tanto, mas tanto, mais tanto, e os dois já estavam tão ricos, que os funcionários deles estavam tendo dificuldades de administrar tudo aquilo juntos. O mundo não está cabendo aos nossos rebanhos. A terra não cabe mais o rebanho de Abraão, a terra não cabe mais o rebanho de Ló, não dá para deixar tudo isso aqui. Eles estão cada vez mais ricos e mais poderosos. E muitos que os hostilizavam por medo, por se sentirem ameaçados. Eles são nômades, mas olha o tanto de funcionários, olha o tanto de homens em idade para o combate, liderados por esse tal de Abraão, de deserto em deserto. Sim, mas ficando cada vez mais rico, e a riqueza no mundo antigo era símbolo da bênção de Deus. A terra por onde ele peregrinou hostilizado, depois se tornou em herança dos seus descendentes, para sempre. Lembra da terra prometida? Em que entraram as 12 tribos de Israel, e onde Israel foi estabelecido? Era a terra da peregrinação, era o deserto onde Abraão sofreu. E depois são os seus filhos que vêm, ficam as suas estacas e fazem ali sua morada permanente. Sabe o pequeno Ismael, que o Abraão teve que expulsar de casa, quando ele tinha ali os seus aproximados 14 anos? Gênesis 21:13 diz que o Ismael se tornou muito poderoso, ele se transformou no cabeça de uma imensa nação. Ele teve 12 filhos e os 12 filhos se tornaram em príncipes. Aquele que sofreu por anos por não ter filhos, na velhice teve vários e ainda conheceu os filhos dos filhos. Ismael, Isaac, depois se casou com Quetura, e pelo menos 6 filhos ele teve com Quetura, e que a Bíblia menciona. E aquela promessa que aos olhos humanos tardou, ela se cumpriu com ele ainda em vida, e ela continua se cumprindo até hoje, 4.000 anos depois, e eu e você nos apropriamos e desfrutamos dessas bênçãos, dessas promessas feitas por Deus a Abraão. A reflexão de Davi, meus irmãos, no Salmo 139, sobre o cuidado e bênçãos de Deus, sobre cada momento, sobre cada aspecto das nossas vidas, ela é extraordinariamente confortadora. Olhem na sua Bíblia, Salmo 139. Davi, aquele homem de dores, que também viveu tantos conflitos ao longo da sua existência, conflitos, guerra, a vida toda do lado de fora, guerra, metade da sua vida dentro de casa. E Davi então declarou no versículo 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito, Senhor? Para onde é que eu posso ir para fugir da tua face? Se eu subo aos céus, eu chego lá, e lá tu estás
Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sabe o que é que significa? A mão direita sustentando, Deus abençoando abundantemente. Portanto, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a sua mão me abençoará lá, ainda que distante, abundantemente. 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Essa reflexão de Davi no Salmo 139, ela ilustra muito bem o tal Abraão em tudo abençoado. É uma verdade não só para Abraão, não só para Davi, mas para todos os filhos de Deus. Portanto, é uma verdade que se aplica à sua vida se você está em Cristo Jesus. Versículo 8, novamente, Salmo 139. Se nós estamos bem, é porque Ele está proporcionando isso. E se nós estamos prestes a morrer, é Ele quem está conduzindo esse momento das nossas vidas também. Versículos 9 e 10. Quando nós nos sentimos sozinhos, nós não estamos, nós nunca estamos, porque Ele está sempre presente, nos guiando, nos sustentando e nos abençoando. Versículos 11 e 12. E mesmo quando nós pensamos que as trevas nos venceram, as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Deus, Ele não precisa nos tirar desta vida. Deus, Ele não precisa nos tirar desse mundo tão difícil para nos abençoar. Deus não precisou tirar Abraão do deserto. Deus não precisou tirar aqueles conflitos da casa de Abraão para abençoá-lo. Porque as circunstâncias, meus irmãos, que nos afetam, em nada afetam o Todo-Poderoso que nos abençoa. As circunstâncias difíceis para nós não testam o poder de Deus. As circunstâncias difíceis para nós não enfraquecem o amor de Deus. As circunstâncias difíceis para nós não mudam o caráter fiel desse Deus que nos ama. E assim como Abraão, eu e você também somos em tudo abençoados. Ainda que, às vezes, não pareça. Por exemplo, o mesmo Davi que escreveu o Salmo 139 também escreveu o Salmo 22. E quando, em angústias da vida, por causa das suas limitações humanas, ele clamou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? E Davi estava apenas profetizando, escrevendo algo que estava acontecendo com ele naqueles dias, mas ele sendo profeta daquilo que um dia seria declarado, anos depois, na cruz, por alguém. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Palavras do Senhor Jesus, quando estava prestes a morrer crucificado. As dores, meus irmãos, elas trazem consigo a sensação de abandono para nós. Mas esta é apenas uma sensação nossa, por causa da nossa pequenez, por causa das nossas limitações. Porque as nossas dores, elas não afetam nem afastam o Senhor Deus Todo-Poderoso com o seu amor e sua bondade de nós e das nossas vidas. Feche seus olhos, reflita sobre isso, ore sobre isso. Talvez hoje, nessa noite, você está precisando pedir para Deus mudar a sua perspectiva, te ajudar a tirar o foco dos problemas e a olhar para o cuidado de Deus sobre toda a sua vida. Quantos problemas a gente não enfrentou até aqui e você está aqui, porque você já teve tantas vitórias até aqui. Então a questão não é o problema em si, embora ele não deva ser ignorado, mas é falar para o nosso Deus sobre os nossos problemas, é mostrar para os nossos problemas a grandeza, o poder do nosso Deus e o amor dele por nós. Irmão, minha irmã, Deus não precisa te levar a um êxtase espiritual para te abençoar. Deus, Ele não precisa te tirar da realidade da vida, por mais dura que ela seja, para Ele cuidar da sua vida. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela é nos proporcionada e melhor experimentada justamente
quando estamos em guerra. Deus, Ele não precisa te tirar da terra para te colocar no céu. A bênção dele está em todos os detalhes. Na hora mais quente do sol, na mais fria das noites, onde nem dá para percebê-lo. É Ele quem te carrega todos os dias, até o dia seguinte, e o dia seguinte, e o dia seguinte. Na presença dele, com Ele, sempre e sempre. Senhor, obrigado porque nós que cremos como Abraão, também somos abençoados em tudo. E claro, Senhor, assim como Abraão, nós também podemos esmorecer. Assim como Davi se sentiu abandonado, mesmo tendo declarado em tantos outros momentos que sabia que era o Senhor quem estava sempre presente e dando a vitória em todas as circunstâncias. Mas por causa das nossas limitações, Senhor, por causa das nossas fraquezas, da nossa pequenez, são tantas as vezes em que nós focamos nos problemas. Nos ajuda, Santo Deus, a não sermos alienados, a não sermos imprudentes, a não sermos irresponsáveis, ignorando os problemas, mas nos ajuda a não sermos dominados pelos problemas. Que as nossas mentes não sejam dominadas pelos nossos problemas, que a nossa fé não seja ofuscada pelos nossos problemas, que a nossa esperança não seja adormecida pelos problemas, mas que nós saibamos, com fé, orientados pela Tua palavra, conduzidos pelo Teu Espírito, olhar pelos problemas encarando-os de frente, sabendo que nós somos filhos do Todo-Poderoso e que o Todo-Poderoso cuida de nós em todo tempo, porque no Senhor nós, como Abraão, somos também em tudo abençoados. Abençoe, Santo Deus, aqueles que estão em crise nesses dias, por causa das muitas lutas, e até mesmo às vezes por falta de uma orientação da Tua palavra, estão hoje focando nos problemas. Socorre-os. Nos ajuda, Santo Deus, a primeiramente olharmos para o Senhor, confiarmos no Teu amor e no cuidado do Senhor para conosco, Santo Deus. E assim, independentemente das circunstâncias, dá-nos corações gratos e sempre cheios de louvor e de gratidão ao Senhor, Santo Deus. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.